Louvado seja o nome do Senhor. A paz, queridos. Maravilha, que bom estar no meio da igreja. Confesso que em 2023, primeira vez que estamos aqui, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amados, se deixar a água preparada, porque o calor hoje está benção. Glória a Deus por isso. Vamos ler, irmão, leamos a palavra de Deus. Querido povo de Deus, povo amado, escolhido pelo Senhor, para anunciar boas novas de salvação. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Vamos refletir, meditar na palavra de Deus. Bom estarmos na casa de Deus. Vamos estudar, continuar estudando, aprendendo a palavra de Deus, que hoje, de forma brilhante, para a glória e honra do Senhor Jesus, nosso irmão Vitinho tem ministrado na EBD. E temos aprendido, quem faz a obra é o Senhor. Profetizou até na nossa bênção, né, pastor Ismael? Viagem, glória a Deus, recebo. E independente de quem esteja aqui, o mais importante, Deus está aqui, e é Ele que nos move a fazer o ide do Senhor, a fazer a obra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25 e 37, vamos ler a palavra de Deus. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, abre parênteses, quis testar Jesus, coitado. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou-lhe, que está escrito na lei? Como interpretas? Isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, grave isso, e de todo o teu entendimento, também grave isso, e amarás o teu próximo como a ti? Louvado seja Deus. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, muito bom, faze isso e vive. Ele, porém, querendo se justificar, sai de fininho, perguntou, Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo-lhe, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, aquele que é responsável em levar as causas do povo a Deus. Um sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo o homem ferido, passou largo, bem distante. Semelhantemente, um levita, servo, adorador, aquele que faz a obra de Deus, envolvido em servir nas causas de Deus, o servo que adora em tudo, esse mesmo, levita, descia por aquele lugar e também, vendo o homem semi-morto, passou de largo. Certo samaritano, sim, lembra daquela situação da mulher em que o Deus fala, foi lá, me dá de beber, em que na palavra de Deus diz que os judeus não conversavam com os samaritanos, pelo contrário, odiavam e passavam de longe, é esse mesmo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo, compadeceu-se dele, atitude. E chegando-se, pensou os fariseus, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo-lhe, cuida dele, deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse o Senhor Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amados, no decorrer do trecho, eu já fui adiantando para você sentir o ambiente. Quer dizer, os judeus queriam fazer pegadinha. O fariseu quis fazer pegadinha, conhecedor da lei, sim, muito estudado. Quis fazer uma pegadinha, pegar o Senhor Jesus, justificar os seus erros, suas falhas, suas atitudes erradas diante da sociedade, para se justificar, achando que Deus ia dizer: não, o seu próximo é as pessoas bem-sucedidas, seus próximos é aquela pessoa que anda na lei igual vocês. Ele achou que ia pegar o Senhor. Queridos, que igreja nós temos sido? Esse trecho é um trecho que nos leva a refletir. O que é mais importante? Manter uma postura religiosa, fazendo acepções de pessoas e se preocupar com a imagem pessoal, ou ter o objetivo e compromisso de gerar mudança e transformação com o intuito de salvar vidas? O que é ser igreja? Nós temos que refletir, irmãos. Lembra aquelas promessas de final de ano? Prometo, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, ano que vem eu vou fazer isso e isso para a tua obra. Já virou o ano, tá? Já começou, 2023. Hoje é dia 15, glória a Deus. Então, se fez promessa, e crente não faz promessa, crente tem atitude. Vê a situação. Numa visão cristã, não, o sacerdote era para dar atenção a uma vida, passou longe. O levita, servo, passou longe. A questão é que a gente fica preocupando quem tem que fazer o serviço. Mas isso aí é coisa do sacerdote fazer. Mas isso aí é coisa do levita. Samaritano. Por isso que à medida que eu fui lendo o trecho, porque a gente tem que refletir. Quem era o samaritano? Por que Jesus usou o samaritano? Porque para o judeu isso é humilhante. Tu está usando alguém que a gente não vai com a cara deles. Essa é a verdade. Está bem escrito lá no trecho, lá, naquela passagem em que Deus vai para Galiléia e passa por Samaria, pede de beber para aquela mulher samaritana, e está lá no trecho lá que os judeus não se davam com o samaritano. Por isso que a mulher falou: por que, sendo tu judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? É aquele dito popular: eu não vou com a cara deles. É? Tu não vai com a cara dos samaritanos? Bom, eu sou Jesus, eu quero saber o que você vai dizer para eu não fazer, porque eu vou ensinar o que deve ser feito. E aí vem a questão: que igreja a gente temos sido? Preocupado em cultuar uma postura, uma imagem religiosa, ou ser preocupar em transformar vidas? Para um judeu isso foi humilhante, ele usar a imagem de um samaritano, em que provou de quê? Amor ao próximo. A verdade do evangelho, amor ao próximo. De graças dai, o que de graça o quê? Nós recebemos. Amor. Qual a diferença de um homem religioso, sacerdote, de um levita, para com um simples samaritano? Atitude. Enquanto vocês estão passando de longe, sacerdote, levita, o samaritano foi lá e foi fazer. Está no meu caminho, vamos fazer. Que igreja eu tenho sido? Precisamos, como igreja de Cristo, olhar para as Escrituras, voltarmos e nos dedicarmos ao nosso principal objetivo: adorar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. O ID de Jesus é simples assim. E parece que o tão simples parece ser tão difícil de fazer. Queridos, 2023 já começou. Se é aquela questão de eu pretendo fazer no ano que vem, já estamos no ano que vem. Ou você vai esperar o outro ano, não, agora pastor, é 2023, vou esperar o outro ano que vem. Queridos, enquanto a gente está olhando A ou B, vidas estão morrendo. E Deus nos convida, como igreja, ter atitude
igual o samaritano. Esquece A ou B, eu vou fazer o que tem que ser feito. Salvar vidas, transformar vidas. A nossa vida é passageira. E o que eu tenho semeado na vida do meu próximo? A minha postura pode contagiar positivamente ou negativamente na vida do meu próximo. Lembra aquela situação de pai e filho? Um dia eu vou passar, ensino um caminho que deve andar. Por quê? Porque eles sabem, o pai e a mãe sabem, um dia a gente vai embora, e aí você, o que a palavra de Deus diz? Ensina um caminho que deve andar para quando crescer não se desviará dele, ou seja, vai semeando no coração dele, porque um dia você vai, a vida se segue. E o que você deixou no coração dele? Assim como nós, de igreja do Senhor, o que temos semeado no coração do nosso próximo? Deus nos chamou para semear transformação, mudança, atitude. Somos igrejas do Senhor para mudar o ambiente, a história da vida do nosso próximo. Como todos nós já conhecemos, grande história, mas não tem como não contar, né? Alguém teve que ter atitude. Pastor Alonso teve atitude, como várias pessoas que estavam lá na casa de recuperação. Inclusive o nosso irmão Washington, que se não fosse a graça de Deus já estava debaixo do chão. Eu estou mentindo? Não. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, já estava debaixo do chão. Mas alguém teve que ter atitude, pastor Alonso e sua família. Deus nos chama para ter atitude, porque de falácia o mundo está cheio. Versículo 31 e 33, ao 33. Veja só. Vamos lá. Nesse mesmo trecho. Versículo 31 ao 33. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente, levita descia por aquele lugar, e vendo passou de largo. Dois servos de Deus, podemos dizer assim, religiosos, e aí? O que esses dois geraram na vida do cidadão que estava caído? Porque a questão é, a sua atitude lá na frente vai repercutir o quê? Um testemunho positivo ou negativo naquela pessoa que estava antes ferida. Quando alguém chegasse para aquela pessoa, graças a Deus, ele fosse contar, pensa bem, raciocina. Deus nos deu um culto racional. Imagina agora, aquela pessoa que antes estava ferida, foi cuidada, foi tratada pelo samaritano. Olha a repercussão. Quando ele contasse, não, eu estava passando a caminho de Jericó, veio um salteador, infelizmente, fui alvejado, me bateram, me machucaram, me roubaram, eu quase estava semi-morto. Mas, lamentavelmente, passou pessoas religiosas perto de mim, mas nem deram as caras. Pelo contrário, passou de longe, passou dois. Mas veio um samaritano, veio um samaritano, esse cuidou de mim, me estendeu a mão, me ajudou, pagou a minha hospedagem e deu todo o suporte para que eu fosse tratado. Qual o testemunho que foi gerado na vida dele? Na hora de ele buscar uma referência cristã, quem ele vai pensar? No sacerdote? No levita? Ou no samaritano? A pergunta é, quem você e como você está semeando na vida do seu próximo a referência de igreja? Deus nos chama para vivenciar uma igreja de atitude. O Senhor Jesus, ele vai sempre contrário à opinião pública. Porque, lógico, aquele escriba que estava ali do lado dele perguntando, queria ver coisa que agradasse o ego dele. Não. Seu próximo é aquelas pessoas das escrituras que cultuam os sacerdotes, levitas, as autoridades, os sumos sacerdotes. Sim, você tem que andar no meio das pessoas influentes. Pessoas que conhecem a lei de Moisés. O Senhor conhece o coração que é mau. Ele sabia o coração dele. A sua intenção não é cuidar com o ser humano. Além de querer achar motivo para me crucificar, o seu coração é corrupto e mau. Mas Deus então diz para ele, tá bom, você quer saber quem é seu próximo? É aquele que muitas das vezes você menospreza, ele é o teu próximo. E talvez ele vai ter a atitude que você deveria ter. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser igreja.
O ser igreja, o ouvir e estudar a palavra de Deus, nos leva ao amadurecimento de atitude e nos faz refletir que o importante na vida cristã não é você viver uma postura religiosa e ativista sem foco e objetivo, mas o ser igreja é você agir de forma que gere mudança, transformação e caráter nas pessoas que estão à sua, à minha, à nossa volta. O ser igreja é se dedicar, se envolver e agir de forma a influenciar as pessoas por meio da ação do Espírito Santo, ensinamento da palavra de Deus, que em ti está, levá-los a focarem no bem maior, salvação de almas e transformação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que igreja nós temos sido? Chega de promessas. De forma progressiva e gradativa, vamos avançar. Cada um nas suas limitações, sim, mas vamos fazer acontecer. O nosso próximo tem que ver Deus em nós através disso, e ele se achegar a Deus, porque não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus. E aí vem a pergunta: o que eu tenho feito em transformar? O que eu tenho feito? Transformado ou iludido vidas? O que eu tenho feito? Tem gerado cura ou feridas no interior do meu próximo? Tem gerado mudança e crescimento ético e espiritual? Ou temos construído verdadeiros sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro? Filipenses 2, 3, 4. Amados irmãos, a vida cristã, o ser igreja é uma coisa muito séria. Porque influencia nos outros da nossa volta, positivo ou negativamente. O nosso foco é cristocêntrico. E o Evangelho de Jesus, que não faz acepção de pessoas, nos manda mudar o ambiente em que estivermos. Aí é imenso. Trabalho, escola, dentro da família, qualquer lugar que você esteja. Está viajando, seja a igreja lá. Testemunho e atitude que gere transformação na vida do seu próximo, a ponto de contagiar. Eu quero ser igreja igual isso aí. Não, aí eu quero. Imagina agora a situação daquele que foi ferido. Tem como ele dizer, eu quero ser igreja igual esse sacerdote aí? Tem como? Sim ou não? Respondam, sim ou não? Não tem. Se alguém pergunta, tá bom, ô ferido, graças a Deus você está curado, se te cuidar de você. Para qual reino, qual igreja você quer servir? Com quem você vai querer seguir? O sacerdote passou longe, que olha, era para ser religioso. O levita ou o samaritano? Não, eu vou acompanhar o samaritano, porque ele teve atitude. Ele provou amor. Porque falar o sacerdote fala, o levita fala, mas o samaritano teve atitude. Igreja do Senhor, vamos ter atitude de amor. Vamos ter ao nosso próximo. Como ter atitude de amor, queridos? Você já ligou para aquela pessoa que muitas das vezes você não vê na igreja ou no seu dia? Já ligou para ela? Como é que você está? Tudo bem? Já ligou? Já visitou? Atitude. Vamos ter atitude que tem ação social, já trouxe, só que o circuito está ajudando. Os jovens, todo mundo já sabe. Isso é ter atitude. Os jovens, todos nós sabemos. Vai ter o retiro dos jovens em fevereiro. Tá, é jovens, eu não sou jovem. O que eu posso fazer para ajudar? Tem cantina. De alguma forma você já está abençoando. Queridos, atitude para o quê? Para ver as coisas acontecer. Senhor, abençoa os jovens, faz, ministra, ok. Está tendo todo um preparo maravilhoso. Sim, mas o que eu estou fazendo para ajudar a eles a conseguirem alcançar o objetivo? Porque lá não é um passeio. Vai ter um momento de lazer, sim, mas há um complemento. O foco principal é o agir do Espírito Santo a despertar a juventude no bem maior, ganhar almas e fazer o Evangelho de Cristo avançar. E o que eu posso fazer? Eu posso ir para a cantina, eu posso abençoar, posso ligar, passo na cantina, pergunto ao jovem, precisa de alguma ajuda? E não somente o jovem, que no momento é eles, porque já é em fevereiro, mas independente disso, libras, surdos, ministério, querido, chega de promessa. Jesus não prometeu, ele cumpriu. Ele falou e fez. Foi que nem lá, como eu falei da mulher samaritana. Os judeus não conversam com o samaritano, eu vou lá e vou conversar.
A mulher até se assustou. Quem é tu, judeu, me pede de beber? Sim, porque eu não estou preocupado com religiosidade. Eu sou Jesus, que quer aqui. Eu estou preocupado com a tua alma, com a tua vida. Vidas estão perecendo e nós estamos brigando por questões que não estão levando a nada. Nós temos que transformar a vida. Nós temos que mudar o ambiente. Lembra de José? José mudou, independente da perseguição que nós conhecemos a história. Mas o que a palavra de Deus disse bem claro? A vida, a casa e os negócios de Potifar passaram a prosperar assim que José entrou na casa e assumiu todo o controle de tudo. A ponto de ele chegar, não estou entendendo. Depois que esse rapaz entrou na minha casa, o gado está prosperando, o trigo, a lavoura, os servos também. Você vê a alegria, e olha que eles estão trabalhando, muitas das vezes, à base de muita cobrança, mas à disposição, a alegria, tudo depois que esse rapaz entrou aqui. Filhão, a partir de hoje, minha casa é todo seu, você que coordena. Mudança de atitude. Mas por quê? Porque José era especial? Não, porque a presença de Deus, estava na vida de José. É isso que Deus nos chama para contagiar, através da presença de Deus na sua vida. Nós temos que ter atitudes. Sabemos que em janeiro as lideranças estão nesse recesso, descanso, sim. Mas fevereiro é logo ali. E aí, você já orou ao Senhor? Busca ao Senhor, ore ao Senhor. Deus, eu quero ser útil em alguma coisa. PG já está aí, ó, já está engrenado. É só falar comigo que vamos lá, vamos fazer executar. Uma das coisas que eu tenho até conversado com o irmão Vitinho, com o pastor Ismael, estão precisando de gente para tocar violão. E aí? Porque está uma benção, o negócio está tão bom, e às vezes a gente quer tocar um violão, não tem ninguém para tocar. Mas e aí? Se disponha a avançar, a ser útil no reino, queridos. Queridos amados, Filipenses 2, 3, 4. O foco da igreja é viver em comunhão, um só corpo, com o intuito de ver as coisas acontecerem. Quando Pedro anuncia lá e ganha mais de quase 3 mil almas, e várias pessoas começaram a se render a Cristo, ele não estava preocupado. Agora eu sou Pedro, olha para mim, não, eu sou o cara. Não, ele estava preocupado em que a graça, aquilo que um dia alcançou ele, fosse contagiado a todos. O Senhor Jesus morreu, já tinha sido ressuscitado, já estava na glória, só que não pode parar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um ou os outros superiores a si mesmo, amando ao próximo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Participação, comunhão, amor mútuo, ajuntar. Ou seja, a coisa não estava andando, eu não vou aparecer, eu vou ficar assistindo. Quando melhorar, agora eu quero aparecer. Não, querido, não. O foco não sou eu. Bem falou o irmão Vitinho, pode ser pastor Anderson, pode ser pastor Cláudio, pode ser pastor Ismael, pode ser quem for. A obra vai caminhar, porque a igreja está focada em ver resultados. Não é a presença de A e B, é a presença de Cristo que me motiva. Não, hoje não está o pastor lá, mas vou lá ajudar. Pastor Daniel, o quê? Estou aqui à disposição. Ô, pastor, prega de manhã. Pastor fulano, vai aqui. Ô, EBD, preciso de um professor. Não, eu não estou aqui, tá? Você não está, mas eu estou. Quer que eu... Disponibilidade a serviço do reino. Queridos irmãos, eu não sou saudosista, não. Não sou. Porque eu acho que nós podemos fazer muito mais, porque o nosso Deus é grandioso. Mas só trazendo a memória, talvez seja a sua, pela misericórdia de Deus, foi nascido e criado no Evangelho. Amados, porque Deus também age conforme as circunstâncias e momentos. Eu sou de um tempo, e isso não é nenhuma novidade, já contei, de vigílias, eu ficar lá com colchão lá atrás da igreja, e minha mãe ficava com meus irmãos lá, no culto. E eu ficava dormindo lá atrás. E meia-noite vai embora. Eu sou de um tempo de evangelismo, com um sol desse de rachar, a gente ficava, era bairro, não era centro, era bairro, e ficar debaixo de um sol, bebendo água ali, pedir, Senhor, dê misericórdia, tchau.
Mas, filhão, era evangelho para 200, de 100, dependendo do dia, 80, 100, até porque a igreja não era tão grande assim. E quando era evangelismo com juventude, caía toda a regional de Magé, aí pronto, aí era para 200, 300, chegava a 400. Mas, queridos, por que não faz isso? Porque Deus age conforme as circunstâncias e o tempo. Eu não estou dizendo para a gente ter que voltar a isso, mas o que eu posso fazer hoje para influenciar? Hoje o quê? Porque nós vivemos por estratégias. A questão é, se a sua estratégia está dando fruto, continua. Se não está dando fruto, vamos buscar Deus, o que temos que fazer para mudar? Lembra de Pedro? Tudo eu busco na palavra. O que o Pedro falou? Joga ali. Jesus falou para o profissional, não é amador. Não é amador, se for profissional. Não vem falar de logística com o pastor Ismael, não, que ele domina isso aí. Não vem falar de guerrilha, de coisa de exército, não, para o pastor falar, que ele domina isso aí, é a área dele. Quem é da área de enfermagem, não vem falar de enfermagem, que eles dominam. Ou seja, quando você fala com alguém que domina, está entendendo? Ele chega para Pedro, joga ali. Pedro foi bem sincero, Senhor, a gente tem a noite toda. Ele podia muito bem dizer, dá licença, mas tu não está falando com qualquer um, não, com amador não, está falando com profissional de pesca, nascido, criado, já vivenciando isso aí. Ia deixar de provar do melhor de Deus, com a sua dureza de coração, mas ele colocou o seu coração aberto a ouvir a opinião daquela pessoa que estava ali, o Deus Todo-Poderoso. Joga ali, Senhor, temos trabalhado a noite toda, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Ou seja, muda a estratégia. Você está todos os dias jogando a noite toda, não conseguiu nada? Muda a estratégia e você vai ver o resultado. Todos nós sabemos da grande peste que ele... Ou seja, se mudou a estratégia, vamos caminhar junto com a igreja. Vamos lá, o que eu tenho que fazer para que, mudando essa estratégia, possamos ter resultado, ganhar almas, influenciar vidas. Seja com PG, seja com ação social, seja como for, vamos arregaçar o punho e fazer as coisas acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vir essa memória, você não vai ficar preocupado, não, mas eu não quero ego. Não é ego, é fazer com amor. Atenção, enquanto ficamos buscando culpados, as coisas não andam, vidas não fluem. Não estamos aqui, nem faça nada para o culto à imagem, o culto pessoal, não. Faça para a glorificação do nome do Senhor. E quando as coisas começarem a acontecer, salvação de alma, através da sua dedicação em trabalho, adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Enquanto ficamos buscando culpados, jogando a responsabilidade para outros, dizendo o sacerdote, a culpa é do levita. Ou o levita, mas você passou primeiro. O samaritano teve atitude. Não, se está no meu caminho, eu vou lá e faço. Vidas estão morrendo enquanto nós estamos perdendo tempo jogando a culpa em A e B. Cadê a sua atitude de compaixão em ajudar a ganhar almas, a construir e gerar uma geração que se apegue, tenha prazer? Não é a coisa porque papai e mamãe estão mandando, porque o pastor está enchendo o saco falando, é porque eu tenho prazer em fazer algo por esse Deus que cuida de mim. Romanos 12, 1, 2, e aí você vai naquele texto clássico. Romanos 12, 1, 2. Rogo-nos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro, rogo-nos, pois, irmãos, um culto racional, com raciocínio. Eu sei em quem eu quero agradar e a quem eu quero agradar. Senhor Jesus. É isso mesmo que você veio aqui fazer? Que assim seja. Não faça nada para agradar pastor, para agradar A, para agradar B. Filho, tanto ele como você, todos precisam da graça de Deus.
Não faça nada para uma culto à imagem pessoal. Agora que as coisas estão acontecendo, agora, o negócio está aqui. Se a igreja está duplicando, já tem 400, já aumentou, todo dia está salvando almas. Eu vou, quero garantir minha vaga no banco. Não, filhão, se necessário for, ceda teu banco para outra vida. Para de cultuar coisa à imagem, culto pessoal, e faça com amor ao crescimento do reino. No tempo dos discípulos era normal, todo dia 40, 100, 200, as pessoas aceitarem a Jesus, porque havia uma comunhão, uma integridade mútua, e com um único foco e objetivo, ganhar almas e expandir o Evangelho de Cristo Jesus. E, o mais importante, o versículo 2, não se conformar. A gente está se conformando e não pode. Não nos conformemos com este mundo. E o que eu posso fazer para influenciar? Atitude. A influência desse samaritano ficou marcado na história, porque ele teve atitude. Como igreja, fomos chamados para gerar transformação em vida nas pessoas. Para que um dia, pastor Anderson foi, mas tá bom. Aquele adolescente, aquela criança, aquele A, aquele B. Eu trabalhei com A, eu trabalhei com o pastor Ismael, eu trabalhei com o irmão Vitinho, eu trabalhei com A, eu trabalhei com a irmã Tatiana em Libras. Ela hoje já está em outros lugares do Brasil, mas graças a Deus ela foi uma referência. Que referência você tem sido na vida do teu próximo? Você é a igreja do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que, através de nossa dedicação e amor, possamos causar um Evangelho de Cristo nas pessoas, sermos referência de Cristo nas pessoas, à nossa volta sejam contagiadas, sem acepção de pessoas, sejam levadas a Cristo, sejam transformadas, e para isso, Deus requer de nós atitudes de amor em fazer as coisas acontecerem, para que vidas sejam socorridas, transformadas e salvas. Vamos participar mais, vamos estudar a palavra de Deus, vamos dizimar, vamos ofertar, sim, vamos ajudar com a atitude de vermos as coisas acontecerem. É para dizimar? É para ofertar? É para doar? Sim, eu só quero ver resultado. Como igreja do Senhor, nós temos que ter esse desejo de ver resultado. É que nem como a gente começa a fazer uma obra dentro de casa, né? Você nunca começa a obra, cara, que bonito ver esse monte de entulho. Que nada, você está doido para ver tudo pronto, limpo, bonito, e curtir a sala. Então assim é o que faz. Ou seja, o seu objetivo, mesmo vendo aquela sujeirada toda, entulho, cimento, o seu objetivo está no objetivo, no seu foco, que é ver a sala pronta, bonita, linda, maravilhosa, com aquela polianato no chão, ou coisa linda, dá até para pentear o cabelo olhando para o chão. Ou seja, você tem um foco. Qual é o nosso foco como igreja do Senhor? Expandir o Evangelho, ganhar almas, ver as pessoas serem influenciadas. Não, eu quero prazer em estar com meus irmãos, com a minha irmã, com A, com B, porque eu sinto o cheiro da presença de Deus na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Há prazer de abrir minha casa, convidar meus vizinhos e ver a igreja vir aqui me ajudar a anunciar o Evangelho de Jesus para os meus vizinhos familiares, porque eu sinto a presença. A minha casa tem sido abençoada em ser porta-boca de Deus para a minha família, para os meus familiares. Lucas, para fechar, Lucas 10, 33 ao 37, que diferente do sacerdote e levita que passaram longe, se sentindo superiores, porque ocupados com compromissos religiosos, Jesus usa o samaritano, odiado pelos judeus, para ser exemplo de verdadeiro amor, sem fazer acepção de pessoas. Certo samaritano seguiu o seu caminho, passou-lhe perto dele e vendo com atitude, olhou a situação, compadeceu-se dele. Continua. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, tratou dele, aplicando-lhe óleo, vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, ou seja, investiu. É para investir para cuidar de vida? É para ofertar, para dizimar? Vamos lá, vamos fazer, é uma vida. Investiu. Cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse-lhe: vai e procedes tu de igual modo. De igual, toda a igreja, vai
No 3, vai e procede tu de igual. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.